Fala turminha, aqui é o Casta Cripto, embaixador da EVA no Brasil. Assim que eu assumi como embaixador da EVA no começo de 2025, uma das coisas que nós combinamos com o time foi uma visita completa para conduzir uma auditoria nas instalações da Evervelho de mineração aqui no Paraguai. Nessa visita a gente aprendeu bastante coisa, mas também ficamos sabendo em junho do ano passado que haviam 2 unidades da EVA em expansão. Ali mesmo nós firmamos um compromisso de uma segunda viagem para auditar as novas unidades de mineração do time. E é aqui que nós estamos de volta. Só que dessa vez eu não vim sozinho. Eu trouxe literalmente um batalhão de influencers e analistas para me ajudarem a auditar cada um dos detalhes dessa operação e conferir as novas unidades. Esse é a segunda edição do EVA te leva para o Paraguai, ou como nós carinhosamente chamamos, o Road Trip EVA. Tá pronto para começar? Então vem com a gente! Vai começar a nossa viagem para o Paraguai para a inspeção da nova planta lá da galera da Evervelho. Tô já preparando para ir aqui embarcar, só que dessa vez eu não vou sozinho, vai ter uma galera massa colando comigo, muita gente boa. Já tem uma turma aqui em Guarulhos, passamos por uma escala em Curitiba junta mais gente e vai todo o bonde para Assunção, no Paraguai. Vamos cobrir essa viagem aqui com vocês e a gente se vê durante a viagem. Tamo junto! É importante a gente ter conhecimento daquilo que a gente investe o nosso dinheiro e principalmente como os influenciadores também se posicionam em relação àquilo que eles apoiam, né? Aquilo que eles colocam o rosto ali e falam sobre para estar trazendo o pessoal a conhecer e até mesmo investir no projeto. Então, eu acredito assim, que não se trata apenas de uma viagem, né, e sim uma visão do futuro, porque o que a EVA constrói hoje em dia não se trata apenas de hype ou FOMO, são bases de dados reais aqui. Então, tipo, estando aqui presente, a gente vai entender a respeito das mineradoras e estando aqui com a equipe para saber o que realmente acontece nessas mineradoras. Eu acho que a palavra que resume esse convite para mim é informação. A EVA nesse ciclo foi um dos destaques aí no setor aí de altcoins e foi um ciclo muito difícil e poder estar aqui nessa viagem, entendendo melhor da estrutura do projeto, do roadmap do projeto é algo para mim que é muito importante. Quando a gente encontra um projeto que tem ali um roadmap, que tem ali uma tokenomia interessante, para mim vale muito a pena estar aqui e conhecer cada vez mais aí desse projeto. Acho que para mim como analista, como realmente produtor de conteúdo, para mim é uma honra e um prazer realmente ser convidado por um projeto para vir. Porque realmente é uma camada de análise que a gente geralmente falta quando a gente faz esse tipo de análise, né, de um projeto. A gente realmente está em loco, visitando, conversando com o time operacional, vendo realmente a capacidade produtiva, é o que realmente mostra os reais números, os reais dados e realmente o potencial de um projeto. Você já parou para pensar por que as mineradoras do Evervelho estão situadas no Paraguai? Você tem que pensar o seguinte, para você ter uma mineração, um processo de mineração que seja rentável no final das contas, não basta você ter ASICs extremamente avançadas que tragam um poder computacional brutal, que isso EVA já tem. Mas você precisa estar em um local onde a energia seja barata o suficiente para que todo o processo de mineração vale a pena e tenha bons lucros no final de tudo. Existe uma frase muito conhecida no nosso meio cripto que é: não confie, verifique. Então o que eu imagino que eu vou encontrar lá é nada mais do que a verdade, além de todo o conhecimento que nós estamos adquirindo
e também conhecer a primeira vez na minha vida uma mineradora de Bitcoin. E com isso, nós conseguimos ter a noção um pouco do que é os bastidores do projeto da EverVelo. O que eu espero com essa viagem, visitando as mineradoras da EVA, é entender como funciona o projeto, como funcionam as mineradoras, como eles estão evoluindo e que está realmente dando tanto o que falar. Eu espero encontrar sim, né? Primeiro entender um pouco da estrutura, né? Sempre foi uma curiosidade muito grande, ainda mais eu como analista, né? De saber como que é uma estrutura de mineração, como que é uma container de mineração, né? E também, né, tirar as dúvidas aí cada vez mais aí sobre o projeto da EverVelo para ver como que eles fazem, né, essa mineração e toda essa questão da estrutura deles. Fala, turminha, estamos aqui na primeira planta que a gente visitou, que é a planta de Assunção. Essa é uma das maiores plantas da galera da EverVelo. Temos aqui 4 containers com um contrato de 5 megawatts de energia. Tá? Essa instalação tem uma disposição toda pensada. A localização dos containers, o fluxo de ar, o resfriamento, como é que funciona. E toda a galera tá auditando aqui, viu? Tem uma equipe 24/7 que faz a parte de segurança, manutenção das máquinas, manutenção da operação. Vamos comigo para descobrir como é que essa planta funciona. Estou dentro de um container de ASICs cercado aqui por máquinas de mineração. Todas elas têm a tubulação para a água que faz a refrigeração, tem uma central de comando lá no fundo que regula a voltagem, mede a temperatura, tem controles automáticos para desligar o container em caso de sobrecarga, de excesso de temperatura. E um container como esse, com ASICs de última geração, ele em operação pode gerar até, nas condições de hoje, 1 Bitcoin bruto por mês. Cada um desses containers de ASIC é acompanhado por um outro container cheio de água que é responsável pela refrigeração. Vocês sabem quanto que uma das plantas da EverVelo gasta por mês de energia? Aqui nós temos um container de refrigeração. De cara, a gente tem 2 grandes tubos com 2 acessos de água. Um acesso para água refrigerada e um acesso para água quente. Esse tubo aqui de cima, ele está levando água refrigerada do container de refrigeração para o container de mineração. Essa água circula dentro das ASICs, rouba o calor das ASICs, resfriando elas, e essa água quente volta pelo tubo de baixo para ser refrigerada aqui dentro. Agora existe um detalhe, tem 2 tipos de água aqui. A água que circula pelas ASICs é uma água especial, desonizada e desmineralizada. E essa água especial é resfriada numa espécie de uma piscina gigante de água normal. Essa água normal, por sua vez, ela passa ali em cima de serpentinas. Essas serpentinas circulam a água especial. A água normal rouba o calor da água especial, tem a fuga do calor. E essa água especial, desmineralizada, é, por sua vez, retornada para a ASIC de mineração pelo tubo de cima. Ciência de foguete? Parece, né? Aproximadamente 4,5 megawatts, que dá um total ali aproximado de 211 cadoletas. Isso numa área de 1.000 metros quadrados. Mas lembrando que é apenas uma planta de várias outras mineradoras. Quando a Eva me chamou para vir aqui conhecer as instalações, eu vi todo o sentido do mundo, né? Porque quando eu conheci o projeto, entendi o mecanismo por trás da Eva, primeira coisa que já dá aquele estalo, que brilhante ideia, né? Que coisa disruptiva, que ideia genial, mas que precisa ter essa base por trás que realmente funcione. Então esse convite para nos mostrar isso faz todo sentido e é por isso que eu aceitei esse convite para conhecer as instalações da Eva.
é sempre bom, né, você poder sair um pouco da planilha. A gente trabalha com eles na parte de simulação, de planilhas, para ter certeza que todos os números vão estar encaixadinhos, que tudo vai correr bem nos lançamentos, nas mudanças que a gente faz no protocolo. E a gente veio para cá para realmente entender como que isso funciona na prática. Então é bom sair dos números da planilha, da teoria, e ver de fato como a coisa acontece na vida real. O papel do analista é analisar em loco sempre todo o projeto, né? A gente trabalha não só com a parte financeira, mas com os sonhos de todas as pessoas que nos acompanham. Então é super importante a gente estar aqui para ver como que a EverValue cuida e tem todo esse cuidado com o projeto deles e se realmente, né, o que eles dizem que eles fazem existe realmente. Então a primeira parte foi essa. E eu acho que também todo mundo que está na Web3 tem essa curiosidade de como que funciona a mineração, como que realmente o processo funciona, né? Não só tá ali, ter as moedinhas é bonito, mas entender como elas são criadas, como elas são mineradas, como todo esse processo funciona, quais as complexidades do projeto. Eu acho que isso também é super importante e faz uma diferença bem grande para quem quer entrar no mercado. Essa planta, ela é uma planta super curiosa e tem várias particularidades dela que eu acho que vale a pena e eu queria muito poder compartilhar com vocês. A primeira curiosidade é que essa planta da mineração da EverValue, ela está literalmente ao lado de uma subestação de energia, tá? O contrato máximo que eles conseguem aqui é um contrato de 6 megawatts, que permite a eles instalarem de 4 a 5 até 6 containers de ASIC Hydro em capacidade de operação plena. Dá para minerar bastante Bitcoin com isso. Outra curiosidade é que essa não é uma instalação dentro de um galpão, ela está num espaço amplo e eles constroem da maneira como eles querem. Pessoal, eu estou literalmente em cima do container de máquinas de refrigeração a hidro. A gente não consegue ficar em cima de uma dessa dentro do galpão, por quê? Porque aqui em cima tem 3 exaustores gigantes e esses exaustores estão expelindo o ar quente que é capturado para ajudar a refrigerar lá dentro. A água, o ar na verdade, né? O ar aqui, ele sai úmido e quente. É um calor absurdo aqui em cima. Nos galpões, esse calor não pode circular dentro do galpão. Então existe um isolamento, né? Como se fosse um duto que leva esse calor para fora pelo teto do galpão. Aqui, com uma instalação de ar livre, a gente consegue deixar realmente os exaustores simplesmente jogar esse ar quente ao ambiente. Aqui a gente está olhando, tá, um prédio construído para abrigar as ASICs de refrigeração a ar que estão sendo descontinuadas enquanto os containers de ASICs refrigeradas a água estão chegando. E dá para ter vários insights olhando para isso. Qual que é uma das grandes vantagens dessa solução de refrigeração a hidro da EverValue? Não é só que as máquinas de ASIC de mineração a hidro que estão chegando são pelo menos 2 vezes mais poderosas do que as ASICs que estão ali dentro. É que quando você usa a solução a hidro, você recebe um container pronto. E esse container tem toda a estrutura necessária para refrigeração, para operação das ASICs. Enquanto que nessa solução a ar, você literalmente tem que levantar um prédio, ou levantar um galpão, botar parede, botar tijolo e fazer toda a estrutura na mão. Então, nem sempre se trata apenas de buscar a eficiência na velocidade da ASIC que está minerando, mas de pensar na solução como um todo, a capacidade de escalar. Imagina ter que ampliar isso aqui e subir um outro prédio que nem esse, enquanto que ampliar uma operação de ASICs a hidro na solução de container que eles pegam é simplesmente encomendar um novo container, fazer uma fundação de concreto para suportar o peso dele e ligar aquele container na tomada e na água e colocar para rodar. A energia que vem dessa subestação não é provida por Itaipu, ela vem de outra usina hidrelétrica chamada de Aciretá. E o fato de você ter a energia provida por mais de uma usina também, para mim, é um ponto forte para o projeto, porque você tem redundância da fonte de energia elétrica.
Mas é impressionante o potencial que tem essa mineradora aqui. Por dois motivos muito simples, tá? Uma, ele está muito próximo da subestação aqui, tá? E outra, que a gente tem um sistema de poços que serve com a água que vai estar sendo utilizada para refrigerar essas máquinas, tá? Aqui a gente tem um espaço bem grande, que aí vão receber mais 2 contêineres completos desses, como vocês estão vendo aqui atrás, para novas máquinas, tá? Cada máquina dessa daqui, a gente foi lá dentro, visitou tudo, tem aproximadamente 180 máquinas minerando hoje. Então vai aumentar a capacidade produtiva ainda mais, com 2 que estão vindo para cá, e aqui ainda tem potencial para receber até 6. Outro tópico muito importante que vale a pena citar, de um dos fatores do EVA estar situado no Paraguai, as suas mineradoras, é que o Paraguai, além de ser um grande produtor de energia e exportador também, um dos maiores do mundo, também tem como fonte de energia uma energia limpa, o que favorece aí o meio ambiente. Como essas águas, a mineração da Evervelho é constante, trabalhando 24 horas por dia. E o mais importante, com a transparência de um cristal. Quem olha para essa grandiosidade entende que a natureza não precisa de promessas, ela apenas entrega resultado. Na EVA, a nossa tecnologia é como se fosse a nossa queda d'água, imparável, transparente e um poder que só cresce com o tempo. Um fator muito importante também para o EVA estar situado no Paraguai é o incentivo fiscal. Todo mundo sabe que aqui no Paraguai os impostos são baixíssimos, então para você importar e iniciar uma mineradora trazendo essas ASICs, ter um incentivo fiscal favorece muito. Além do mais, você pode estar criando novas mineradoras como a EVA está sempre fazendo, então esse incentivo fiscal baixo favorece isso até mesmo para consertar e comprar novas máquinas e trocar que estejam eventualmente com defeito. Tudo isso deixa a operação mais barata e lucrativa. Já esse software aqui é um software conectado na pool da Via BTC, que é a pool que a turma da Evervelho usa para monitorar, onde eles conseguem acompanhar não apenas as ASICs que estão aqui, como também as ASICs da operação inteira, contemplando as outras pontas. E isso é muito interessante, porque cada estação de controle e monitoramento, ela consegue não apenas ter um monitoramento fino, preciso do que está local, como todas elas também têm uma visibilidade global e elas podem mutuamente se alertar para descobrir os problemas com mais rapidez. Hoje a gente visitou a 4ª mineradora, 4ª cidade, e uma das coisas que me chamou a atenção é que, apesar da distinção entre elas, também tem muita similaridade. Praticamente um Ctrl+C, Ctrl+V. Você tem uma base bem montada que eles conseguem reproduzir, conseguem replicar de uma maneira saudável, crescimento rápido, mas ao mesmo tempo saudável e bem feito. Então, tendo essa base, tendo essa estrutura, é muito legal de ver esse crescimento tão rápido que a EVA tem conseguido implementar aí nas mineradoras. They call me crazy cause I'm facing all my giants. They try to scare me into thinking I can fight it. They tell me I should never even think of trying. But that's just me, I'm gonna live out in defiance.
Aqui nós estamos na unidade de Salto de Guairá. Essa unidade ela é uma unidade particularmente diferente das outras. Enquanto nas outras unidades a EVA foca especialmente nas máquinas de mineração refrigeradas a água, ou as ASICs hidro, aqui é um complexo especializado para abrigar ASICs refrigeradas a ar, onde a EVA tem uma capacidade de até 1000 unidades com 5 megawatts de energia das mineradoras de ar top de linha que fazem ali acima dos 200 terahash. Isso mostra que a EVA está diversificando não apenas em fontes de energia, tipos de instalação, abordagens para escalabilidade, como também ainda consegue operar com ASICs a ar nessa unidade totalmente especializada para essa finalidade. Você sabe quantas mineradoras a EverValue possui atualmente aqui no Paraguai? Atualmente, são 5 instalações localizadas aqui no Paraguai. Todas elas posicionadas em lugares estratégicos, visando fornecimento de energia e segurança. EVA é garantido por um lastro em Bitcoin e EVA pode ser resgatado contra Bitcoin. O que acontece é que depois da adoção e que o projeto ganhou espaço no mercado, a sua valorização de preço se tornou num patamar muito acima do preço de queima do cofre, que é como nós chamamos o preço de resgate. Essa diferença de preço foi alvo de muito estudo do time para como endereçar esse questionamento ou essa preocupação do mercado. O Burn Vault Boost é a resposta para esse questionamento. Com o Burn Vault Boost, novos cofres de queima serão criados, onde o token EVA pode ser queimado por um resgate de Bitcoin num preço mais próximo do preço atual de mercado. Óbvio, essa oferta de queima de EVA a um preço mais vantajoso, ela é limitada a uma unidade menor do que a totalidade dos tokens EVA, mas ela é fruto de um estudo de tokenomia que considera o volume diário, o preço médio, a liquidez disponível, para que os investidores de EVA tenham melhores garantias da capacidade do time de defender o atual patamar de preço de EVA no mercado. Todo o processo importa, porque quando a gente vê o resultado, os bitcoins caindo lá no vault, lá no cofre, diariamente a gente não percebe que aquilo é somente o resultado final de todo esse processo. E o segredo, assim como na cozinha, como qualquer área da sua vida, está no processo. Como vocês podem ver, aqui nessa unidade também tem uma unidade de manutenção das mineradoras. Isso é extremamente importante porque mineradora parada é dinheiro sendo perdido, jogado pelo ralo. Então a EverValue dá muita atenção para essa parte de manutenção exatamente para isso, para as mineradoras ficarem o menor tempo possível paradas. A gente veio mostrando durante todo esse tempo essas mineradoras durante todo o Paraguai. A gente deu uma volta por todo o Paraguai de ônibus aí justamente para mostrar para vocês a realidade da EverValue, a efetividade que eles têm em fazer esse trabalho de mineração e que ele realmente é real e está cada vez evoluindo mais. Extremamente importante também é a estabilidade política que a gente encontra aqui no Paraguai. Não basta ter apenas ASICs, não basta ter apenas um bom poder computacional, energia limpa e todos os outros tópicos que a gente falou aqui, mas a estabilidade política também pode favorecer muito um projeto perdurar no país em que se encontra. E eu propus um desafio aqui para a galera que está participando da viagem. O desafio é o seguinte: quantos % do Bitcoin seriam minerados se toda a usina de Itaipu fosse ligada exclusivamente para a mineração de Bitcoin? Quer saber a resposta? Eu vou deixar a turminha bater cabeça e já já eu trago para vocês essa conta. Itaipu conta com 20 turbinas, cada turbina sendo capaz de produzir 700 megawatts, o que dá uma potência total teórica de Itaipu de até 14.000 megawatts. 7.000 containers, cada um deles com aproximadamente 200 máquinas da Antminer S21 Hydro, que produzem na certa 395 terahash, a gente pode arredondar para 400 terahash, nós teremos ali um total de mais ou menos 1.400.000 máquinas. No final das contas, estamos falando de uma produção de hash rate acima de 500 milhões de terahash por segundo. $500 milhões de terahash por segundo equivalem a 500 milhões de chutes por segundo que Itaipu poderia dar no jogo da mineração.
500 milhões de terahash, na verdade a gente está falando de 500 mil petahash, 500 exahash ou meio zetahash, e guarda esse número. Por que o número meio zetahash é importante? Porque o Bitcoin acabou de bater a sua marca histórica de 1 zetahash, ou seja, Itaipu, operando em metade da sua capacidade máxima teórica, seria capaz de alimentar, usando as mesmas máquinas da Evervalue, metade de todo o poder computacional de todo o Bitcoin. Estar aqui em Itaipu nos deu a real dimensão do que é energia. Ver toda essa estrutura nos mostra o porquê que a Evervalue escolheu o Paraguai. Estar tão perto de uma das maiores fontes de energias do mundo, gerando assim um ativo digital valioso e escasso que é o Bitcoin. É a junção da tecnologia de ponta com uma das maiores fontes de energias do mundo. Grandes outras mineradoras também estão situadas no Paraguai, tanto que, mundialmente falando, o Paraguai é o país referência no quesito mineração. Então, estar situado no Paraguai não é vantajoso somente para o EVA, mas como para várias outras mineradoras que também fizeram esse mesmo cálculo e viram que é vantagem. Eu tô na Web3 desde 2023 e tá aí uma coisa que eu imaginava que eu não imaginava que ia acontecer. Eu já tinha para mim que provavelmente eu não iria conhecer uma mineradora em escala industrial como a gente viu nesses últimos dias. Primeiro, porque é um investimento que para quem mora no Brasil é fora da realidade. E segundo, né, que normalmente a questão de segurança ela é muito levada a sério. Então eu já entrei na Web3 pensando, provavelmente coisas como essa eu vou ver só em vídeos, pesquisas e etc. Então foi realmente transformador, assim. Foi uma semana bem longa, onde a gente visitou todas as instalações da Evervalue, né? E não tinha necessidade em si da gente visitar todas as instalações, mas a empresa ela fez questão de que nós conhecemos toda a operação dela, ponta a ponta, inclusive operações que ainda estão sendo montadas, para que a gente perceba que a Evervalue não só é grande nos dias atuais, mas está trabalhando para que seja maior ainda. Depois dessa viagem, ficou muito claro para mim que eu acho que é o que mais está definindo hoje o projeto é realmente a eficiência. O projeto está extremamente organizado, extremamente eficiente. Toda a parte realmente da mineração, do projeto em si, que é o projeto fim, né, a meta fim do projeto, que é ser mais eficiente possível para a mineração de Bitcoin, o principal objetivo está sendo cumprido. Então, se eu pudesse realmente definir tudo que eu vi nessa viagem hoje, eu diria realmente organização, eficiência, tudo voltado realmente para essas características fundamentais. Eu não esperava tanto, né? Então, eu conheci o token, eu já tinha estudado o token, mas desde que eu vim nessa viagem, fui convidado, né? Conheci mais de perto e vi as mineradoras todas no Paraguai. Realmente eu vi a evolução que a EVA está tendo, o empenho de todo mundo, de toda a equipe e a solidez que a EVA tem. Então a minha visão mudou completamente. Então, eu tinha uma noção que mineração de Bitcoin era muito sobre o mercado e sobre quais eram as novas tecnologias, e acabei vendo que, na verdade, ela é um paralelo muito grande com as grandes indústrias que existem. E quando você olha para uma mineradora de perto, você vê que ela nada mais é do que energia, eficiência e saber lidar com todas essas variáveis de uma forma correta, né? Então, eu acho que a minha visão mudou muito sobre a mineração, que é quase um business que você não fala de Bitcoin. O que você fala é de hardware, de energia, de temperatura, né, de localização. E eu achei que essa foi o que mais me chamou a atenção, além da grandiosidade dos containers e da quantidade de máquinas que é preciso para uma mineradora como a Evervalue. Todo mundo que está no mercado cripto sabe que hype nem sempre se sustenta. Visando o futuro, o EVA se situou também no Paraguai, porque aqui você consegue ter a possibilidade de pagar uma energia barata, de ter uma taxa de importação muito baixa e conseguir manter todo esse processo lucrativo para que no longo prazo essa mineração e adição de WBTC no Bunny Vault
possa fazer você, investidor, obter os lucros que você sonha em estar crescendo ali a sua proporção em BTC/EVA. Isso tudo precisa de um ecossistema bem pensado para que o projeto tenha, além de hype, um longo futuro e você ganhe com isso junto com o EVA. Uma das preocupações constantes do time da EVA é como acelerar a produção de novos bitcoins no cofre. Claro que isso passa pela expansão das unidades de mineração, mas uma das estratégias mais interessantes do time da EVA é contar com a colaboração de mineradores afiliados ou parceiros, que contribuem com seu poder computacional para a operação da EVA e, em contrapartida, ganham tokens EVA. Isso faz com que o time monte um ecossistema capaz de produzir cada vez mais bitcoins. Eu levo de experiência que, para você realmente colocar um projeto de pé do nível da Evervalue, a logística por trás é muito bem pensada, muito bem planejada e muito bem estruturada. Então, foi muito interessante conhecer tudo que eles estão fazendo, todas as plantas de mineração, todas as máquinas, e conhecer realmente a logística do time por trás. Muitas vezes a gente não pensa como isso acontece, e conhecer toda a estrutura, a complexidade de tudo foi muito interessante. Então, basicamente, para mim, foi uma coisa absurda, porque não só uma mineradora, como todas as mineradoras. Eu pensei que, assim, era uma coisa, só um container normal, com algumas mineradoras ali, mas eu vi a infraestrutura do negócio. Eu vi a questão da tecnologia que precisa para ter essas mineradoras. Eu fiquei, cara, os caras são bons, velho. E agora eu fui nessa viagem e eu vi que realmente é uma coisa real, uma coisa verídica, que para mim foi uma experiência sensacional poder conhecer e ainda no projeto que eu invisto. Olha, no quesito de construção de token, a gente tem uma capacidade que a gente não encontra em nenhum token de mercado, que é, de fato, você ter a valorização do seu ativo em Bitcoin. Geralmente as pessoas compram altcoin buscando essa certa valorização na sua carteira para que no futuro possa ter mais Bitcoins. Com EVA você tem isso garantido. Então acho que esse é o diferencial do próprio token, que está sempre subindo em relação ao Bitcoin. Mas eu acho que o grande diferencial do EVA não está somente no token, mas na construção da equipe, na sua sinceridade, na sua transparência, na sua honra, como eu disse naquele take curto que a gente fez, porque o EVA, a sua equipe tende a manter a palavra e honrar todos que estão ao seu redor e manter o projeto sempre claro, objetivo, e isso é muito bom. O que mais me despertou a atenção foi que já apareceu diversos projetos como esse no decorrer, né, da trajetória do mundo cripto, porém, o token da Evervalue, o seu contrato inteligente totalmente auditável, despertou muito o meu interesse em ver a parte física, né, que para mim era a peça do quebra-cabeça que faltava para encaixar e entender que esse projeto realmente é um projeto disruptivo que até então não tinha nenhum no mercado, com um objetivo claro e simples de acumular mais e mais bitcoins conforme a valorização do ativo. Porque é um projeto muito sólido. E eu que trabalho nas mineiras, eu que estou lá nas profundidades da mineira, eu vejo que está se fazendo um trabalho espetacular. E tanto que quando eu entendi o projeto, como funciona, eu me apaixonei e praticamente tudo que eu tenho em cripto hoje está em EVA. E essa é uma demonstração do que eu vejo do projeto. Essa viagem para mim foi bastante surpreendente desde o princípio, desde o início, quando a Evervalue entrou em contato, sugerindo a criação desse documentário. Porque uma empresa de tecnologia, como qualquer outra empresa, normalmente elas querem esconder o que fazem, como fazem. Então, assim, quando a Evervalue entrou em contato comigo com essa proposta de eu quero fazer o documentário, trazendo influenciadores para uma viagem, conhecendo todas as instalações, todas as mineradoras, passando os detalhes, então, assim, foi muito surpreendente, porque normalmente as empresas buscam justamente ao contrário, esconder o que elas fazem. Já a Evervalue não, ela quis trazer as pessoas, abrir as portas, abrir os containers, mostrar como tudo funciona. Para você que ainda não conhece, estude, que eu tenho certeza que você vai se surpreender com a robustez desse projeto. E é isso. Fica por aqui nossa participação nesses dias. E é isso, aquele gostinho de quero mais realmente está na boca e a gente se vê na próxima. Tamo junto
Valeu. É isso, turminha. Chegamos ao fim da segunda edição do Road Trip EVA. EVA te leva para o Paraguai. Foi um grupo de 20 pessoas que teve a chance de auditar 5 unidades de mineração e conferir de perto tudo que tinha para se aprender sobre essa super operação do time da EverValue. E já digo logo, temos aqui o gancho para a terceira edição do Road Trip EVA, porque existe mais uma unidade sendo instalada onde mais ASICs virão para expandir essa operação. Já afirmei aqui com o time da EVA o compromisso de voltar mais uma vez para o Paraguai na terceira edição do Road Trip EVA te leva ao Paraguai. Quem sabe não é a sua hora de vir com a gente. Se você curtiu esse conteúdo, comenta, compartilha e engaja com essa comunidade, porque na próxima viagem a gente pode levar você.